Então, bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Hoje é o último verso da Bhagavad Gita, e nós estamos terminando hoje, e capítulo 18, verso 78. Então, vamos aqui nos concentrar nos mantras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Chalakaya Chaksurum Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vamos lá. Capítulo 18, verso 78. Vou ler em sânscrito primeiro. Yatra Yogeshvara Krishno, Yatra Partho Dhanardaraha, Tatra Shri Vijayo Bhutir, Dhruvani Tirmatir Vama. Tradução. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Repetindo, onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Namastê, Hare Krishna. Dave, querida, você pode continuar? Não, Prabhu está aí. Bom dia, Prabhu. Namastê, Hare Krishna. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Eu pedi para a Devi fazer o sânscrito, então. Ela já fez a Vrindavan. Fez o sânscrito? Fez. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecida como o Jagat, ou a criação universal, é repleta do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, conhecido como Sansara. Porém, devido à compaixão pelo progresso espiritual das almas condicionadas, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental, a revelação védica, e assim, libertando-me por completo do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é compassivo, pleno de conhecimento, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Tatastu, Hariom Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Muito bem, então, nós, hoje, olha só aqui, curiosidade interessante, né? Hoje é o último dia do mês mais importante no calendário védico, e não apenas Vaishnava, o calendário védico de modo geral. A Índia, os hindus, todos os seguidores do Sanatana Dharma
O Sanatana Dharma é o que nós chamamos de hinduísmo, né? Então, todos aqueles que são seguidores do Sanatana Dharma comemoram esse mês conhecido como Kartik, que é o mês auspicioso, o mês supremo, o mês mais importante para todos os membros do Sanatana Dharma, em especial aos Vaishnavas, né? Em especial aos Vaishnavas. Por quê? Nesse mês, comemora-se especialmente um evento que é a relação, um evento específico, que é uma lila, chamada passatempo específico, em que a suprema pessoa absoluta, Shri Krishna, ele realiza uma ação divertida com a sua mãe transcendental, ok? A Yashoda, ela é a mãe de Krishna. Ah, mas Devananda, Krishna não é Deus? Krishna não é a suprema personalidade de Deus? E Deus tem mãe? Bom, e por que não? Né? Porque ele não poderia ter. Não é gostoso ter mamãe? Não é bom ter mamãe? Não é bom ter o carinho, o colinho da mamãe? Não é gostoso? Não é prazeroso poder ir para a casa da mamãe, comer a comidinha da mamãe? Né? A pessoa suprema, caso fosse uma pessoa, seria obrigada a não ter essa felicidade só pelo fato de ser uma pessoa suprema. Então, ser uma pessoa suprema seria como um castigo, porque aí essa pessoa suprema não poderia desfrutar da felicidade de ter uma mamãe querida, de ter o colinho da mamãe. Então, nós somos melhores que essa pessoa suprema, porque nós temos essa felicidade. E a pessoa suprema não poderia ter pelo castigo de ser a pessoa suprema. Então, ser a pessoa suprema seria um grande castigo, porque não poderia ter uma mamãe. É muito triste isso, né? Essa autossuficiência absoluta que prescinde da ternura, do prazer mais gostoso, que é ter o amor de uma mãe, o amor da mamãe, é injusto. Então, devido aos arranjos da potência chamada Yoga Maya, dentro da transcendência, na transcendência, as relações de percepção de que eu sou Deus e você é a minha entidade viva desaparecem. As relações de amor, as operações, os intercâmbios de amor, essas burocracias, esses protocolos não entram. Por exemplo, imagina que você tem um netinho, né? Por exemplo, imagina que você é diretora de uma grande empresa, ok? Você tem 100 funcionários na sua empresa, todos se respeitam. Aí o seu netinho vai te visitar na empresa. Então, o seu netinho não tem que passar pela burocracia de agendar um horário, ver com a secretária e tal, ficar sentadinho lá na sala de recepção esperando. O netinho vai correndo, abre a porta da sala da diretora e vai dar um abraço na vovó, sobe no colo da vovó, começa a mexer nos papéis ali e começa a interagir com a vovó, e a vovó simplesmente ama isso. Não sei se vocês já passaram por isso. Se alguém já passou por isso. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso filhotinho aqui, o nosso mascotezinho, que é o Praladinha. É um menino, um garotinho de 5 aninhos. Né? Eventualmente eu estou dando uma aula, né? Vocês são pessoas respeitáveis, importantes. Ele vem, abre, já aconteceu aqui, né? Ele vem, abre, sobe no meu colo, tio Deva, vem, me abraça, me beija e começa a conversar. E, de repente, tem muitas pessoas ali na sala. Mas isso é prazeroso. Isso é muito gostoso. Então, se eu impor a ele as regras das relações sociais para que ele, né, tenha respeito a mim como a pessoa que é o Shiksha Guru, o orientador, eu perco a parte mais gostosa da relação, que é o amor espontâneo, natural. Ele não precisa saber da minha importância, porque senão isso interrompe o fluxo de ternura dele. E quem sai perdendo sou eu. Semelhantemente, a pessoa suprema, se a pessoa suprema for impor sobre nós, as entidades vivas, na transcendência, essa regra moral de que ela é a pessoa Deus, ela vai perder a nossa ternura natural, nosso encantamento natural, nosso amor natural. Então, não é interessante para uma pessoa amorosa, que tem inteligência emocional, impor
a sua importância de poder, porque perde a qualidade do amor. Isso não é inteligência emocional. Entendeu? Então, na transcendência, Krishna tem sim a mamãe, Yashoda. E não está na operação ela saber ou ela entender que ele é a pessoa suprema. Ela simplesmente o ama como filhinho querido. E as relações se dão assim de maneira saborosa, prazerosa, de maneira deliciosa para ambas as partes, tanto para Krishna quanto para a mamãe de Krishna, que não tem a compreensão de quem é Krishna. E Krishna, nesse momento, também não está vivendo a sua grandeza de poder. Ele está simplesmente divertindo-se, desfrutando da felicidade de ser um filhinho querido e travesso. Chama-se Lila. E essa Lila é uma espécie de, vamos dizer assim, hipnose, ilusão transcendental, em que todos são felizes e as relações de poder são neutralizadas. Então, o Kartika, ou esse mês, é o mês em que se comemora o evento em que a mamãe de Krishna ficou chateada com ele, porque ele quebrou o pote de leite dela. Ela estava amamentando ele tinha acho que uns 4 ou 5 aninhos, talvez. Na cultura védica, as mães costumavam amamentar seus filhos até os 6 anos. Isso dá qualidade psicológica, é antidepressivo, porque o leite, né, tem muitas funções terapêuticas, então as mamães védicas costumam alimentar os seus filhos até uma idade de 6 anos, 5 anos. Conheci uma mulher, uma mãe, que amamentou o filho dela até 7 anos de idade. Né, eu conheço o menino ainda, o rapaz. É um menino muito inteligente e, assim, bem articulado emocionalmente. É bem interessante o resultado. Amamentou ele até os 7 anos. E a mãe de Krishna amamentou Krishna até essa idade também, entre 6 e 7 anos. E nessa época ele tinha 5 anos de idade. E ela estava cozinhando o leite. Ela, então, o leite ferveu, ela colocou Krishna no berço e foi ver o leite. E Krishna considerou que o leite era um adversário dele, porque tirou a felicidade dele, que era o leitinho da mamãe, o carinho, o colo da mamãe. Ele ficou muito aborrecido com o leite, com o pote de leite. Então ele pegou uma pedra, depois que a mãe foi para outro lugar, ele jogou a pedra no pote de leite, quebrou o pote de leite. E fugiu dali. Quando a mãe dele chegou na sala e viu, o pote era de barro, né? Ela tirou o leite e colocou no pote de barro para esfriar. Ele foi lá e tacou a pedra e quebrou o pote e o leite caiu. Quando ela voltou na sala, ela ficou extremamente furiosa com ele. E pegou uma varinha e correu atrás dele. Para puni-lo, né, para assustá-lo. Ele fugiu com medo, ela correu atrás, ela conseguiu alcançar ele e amarrou ele. Sabe aqueles pilão que tinha antigamente de, né, assim, moer trigo, moer especiarias? Então, ela foi e amarrou ele num pilão como esse e disse: por castigo, agora você vai ficar aí amarrado. Amarrou ele no pilão. E o Kartika comemora-se o momento em que a entidade viva comum supera o Senhor Supremo devido à intensidade do amor, a ponto de amarrá-lo e puni-lo. Ou seja, né, na Lila. Yashoda é uma entidade viva, né, uma Jiva Tattva. Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas dentro das relações de amor, veja como os papéis se invertem. Krishna, ele é pego, ele é amarrado num pilar e ele é, assim, punido assim, dessa forma. E essas relações, elas são baseadas na intensidade do amor, em que a entidade viva se torna proprietária do Senhor Supremo, controladora do Senhor Supremo, devido à intensidade do amor. Tudo isso é feito com base no amor. O mau humor da mãe Yashoda, né, a fúria dela, o desejo dela de punir Krishna, amarrar ele no pilão, tudo isso é fundamentado no amor. Claro que ela não ia machucar ele e tal, mas ela queria dar uma lição nele, porque ele fez uma travessura. E isso é o que as mães fazem. Né? Então, essa relação em que a entidade viva
se emancipa a ponto de ser uma controladora do Senhor Supremo, só é possível quando há uma intensidade de amor. E esse amor é o amor maternal. Todo amor ao absoluto começa com amor maternal. Todo amor é maternal. A base de todo amor é maternal. Você ama seu amigo, você ama uma amiga, você tem carinho por uma pessoa, você pode observar que o seu comportamento em relação àquela pessoa é maternal. Você quer cuidar daquela pessoa, você se preocupa com aquela pessoa, você dá presente para aquela pessoa, você sente se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa não está bem. Você é apenas um amigo. Mas a base desse amor é maternal. Você cuida dessa pessoa como se fosse uma mãe. É assim que funciona. O amor, todo amor, a base é sempre maternal. Não existe amor que não seja de mãe. Todo amor é maternal. Tem o seu cachorrinho? Observe como você se comporta com o seu cachorrinho. É amor de mãe. Seu gatinho é amor de mãe. Seus funcionários, quando você cuida deles, a base é amor de mãe. É sempre amor de mãe. O seu marido, a base é amor de mãe. Tem também o aspecto da amante, mas a base é amor de mãe. É cuidar, é educar, é ensinar, é se preocupar, é brigar. É amor de mãe. Sempre o amor é de mãe. Então, todo amor é maternal. Depois é que ele pode evoluir para outras modalidades de amor também. Mas o amor que não cuida, que não se importa, que não se preocupa, que não dá atenção, esse amor, ele é diferente. Ele é uma modalidade de amor chamado narcisismo, em que você precisa que a outra pessoa esteja no seu mundo para te valorizar, ou te dar atenção, ou para explorar essa pessoa. E aí você pode considerar isso amor, mas na verdade isso é uma modalidade inferior chamada narcisismo, que é baseado no egocentrismo. Amor é de mãe. Se não for, ele não é o amor ainda, ele está num protótipo, está contaminado e ainda não chegou na plataforma de amor ainda. Tá? É só narcisismo. E o ser humano é muito tende ao narcisismo, porque precisa que o outro esteja no mundo dela para poder explorá-lo, enfim, etc. Agora, quando o amor é maternal, aí ele é transcendente, ele é altruísta, ele é compassivo, ele é puro, ele é divino, ele é sagrado. E esse amor é o de mãe. Então, todos os sábios védicos, enaltecem esse período do Kartika porque é glorificado o amor puro da mãe. Né? Aqui no Ocidente, nós temos um dia, que é o Dia das Mães, né? No calendário védico são 30 dias. Se comemora durante 30 dias o Dia das Mães. E é o mês mais importante do ano, é esse mês do Kartika. Né? Coincidentemente, então, o amor de mãe emancipa o ser para ser capaz de ter um amor puro, sagrado, a ponto de que esse amor possa, inclusive, incluir a pessoa suprema dentro do contexto, incluir a pessoa suprema dentro da qualidade desse amor, o que torna o ser absolutamente inclusivista, expansivo e com a capacidade de amor infinito, porque pode incluir dentro do amor a pessoa infinita. Só um amor infinito pode incluir a pessoa infinita. Né? Então, a pessoa se torna infinita. Quando a alma ama a pessoa suprema, ela passa a ser uma pessoa infinita, porque não tem como amar uma pessoa infinita sem ser uma pessoa infinita. Então, só uma pessoa infinita e mais expansiva que a pessoa infinita é que pode incluir essa pessoa infinita dentro do infinito desse amor. É um paradoxo, mas é assim que funciona. Tá? Então, é um aprendizado inicial. Por isso, o Kartika, o mês de Kartika, é tão importante para todas as pessoas, porque elas aprendem a ter um amor sagrado, transcendental e supera o narcisismo característico do ser humano inferior ou biológico. Tá? É o início da verdade do amor, da pureza do amor. Bom, coincidentemente, nós começamos o nosso Yajna, né, o nosso sacrifício da inteligência, estudando a Bhagavad Gita, durante aí, né, nós começamos quando? Lembra-se, Vrindavan, eu Devi, há 1 ano, 2 anos atrás? A gente nem... Não... É a segunda Yajna. A gente fez a Bhagavad Gita a primeira vez, esse foi o segundo. Começo do ano, eu acho. Né? Não, essa leitura está desde maio do ano passado. Porque são 700 versos, então não teria dado... Desde maio de 2023. Maio de 2023, né?
Então, são 700 versos. Eu acho que a gente fez a síntese da Bhagavad Gita, o curso, né? A gente fez o geralzão, assim, né? Aquela sabatina. Mas os Gotas Védicas, com 700 versos. Então, há 2 anos aproximadamente, a gente já está fazendo esse movimento do estudo da Bhagavad Gita com os versos. E hoje, coincidentemente, hoje é o último dia, né, do mês de Kartika. E também é o último verso da Bhagavad Gita. Nós estamos fechando junto o Jagya. Tá? É dito que, para um bom entendedor, uma palavra basta. Né? Os sinais. Isso chama-se nimita. Nimita é como quando um fenômeno sobrenatural e auspicioso acontece durante uma declaração verdadeira. Então, o Daga que nós fizemos do estudo da Bhagavad Gita, coincidindo, e não foi planejado, não foi absolutamente planejado, inclusive a gente percebeu isso ontem, né, Devi? A gente estava conversando e a Devi percebeu isso, falou, olha só que interessante, nós vamos terminar a Bhagavad Gita junto com o mês de Kartika. Nós não tínhamos planejado nem pensado. Então, isso é um nimita. Nimita significa um sinal auspicioso, confirmando que aquela declaração foi aceita como autêntica e verdadeira. Então, o Jagya que nós fizemos da Bhagavad Gita, em conjunto, foi autêntico, verdadeiro e está aceito pelas autoridades superiores que acompanham o nosso processo educacional aí, ó. Tá? Então, sintam-se felizes, ok? Porque isso é um excelente sinal de que o nosso Jagya foi aceito, né, pela pessoa suprema, pela suprema personalidade de Deus, pelos, né, auditores, né, dos avaliadores, né, o Senhor do Karma. Então, quer dizer, melhorou a nossa situação aí, hein? Deu uma melhoradinha. Então, ficou bom. Agora, olha só, voltando aqui, agora sim, para finalizar a minha fala, dá uma olhada aqui, né, no que fala o verso. Vamos pegar o verso aqui, olha, o último verso, tá? Ele vai dizer o seguinte, onde quer que haja Krishna. Tá? Então, vamos partir do princípio de que você acolheu Krishna no seu coração. Não tem problema se você tem uma infinidade de deuses, devas, santos, guias, orixás, elementais, sabe, semideuses no seu coração também. Não tem problema. Tá? O amor inclusivista, ele não é separatista. Eventualmente, você vai aprendendo a discriminar entre uma coisa ruim de uma coisa boa. Entre uma coisa boa e uma coisa melhor. Você consegue também, aos poucos, aprender a discriminar entre uma coisa melhor e uma coisa excelente. Uma coisa excelente de uma coisa perfeita. Uma coisa perfeita de uma coisa mais que perfeita. Então, você vai aprendendo a selecionar entre as coisas. Não é que uma coisa mais que perfeita elimina uma coisa melhor. Inclui a coisa melhor e adiciona alguma coisa a mais. Então, o amor é inclusivista. Então, assim, se você acolheu Krishna no seu coração como uma probabilidade possível de você, da sua evolução, então ele está dizendo aqui, onde quer que haja Krishna, onde quer que esteja Krishna, o maior de todos os místicos. Krishna é o maior de todos os místicos. Tá? E onde quer que esteja Arjuna, quem é o Arjuna? O aprendiz honesto. O aprendiz sincero, porque o Arjuna ficou lá ouvindo Krishna. Ele ouviu Krishna, como nós ouvimos a Bhagavad Gita. Né? Arjuna ouviu Krishna. Arjuna estava confuso, não entendia direito o que Krishna falava, queria parar de ouvir Krishna, abandonou o arco, a mesma coisa que nós. Observe o seu histórico nesse processo mas então, tal, de novo, eu não aguento mais. O Arjuna também largou o arco, falou, eu não aguento mais, eu não quero ouvir mais nada, Krishna, eu só quero sair para a floresta e ficar rezando, meditando. Quantas vezes nós não passamos por isso nesse caminho que nós fizemos juntos? Não quero mais saber de nada, de sala de mantras, de sadhana, só vou dormir. Aí depois volta, não, mas poxa vida, não dá para ser assim. Eu tenho que, sabe, retoma o arco, vem Arjuna, volta então para o campo de batalha e tal. Aqui eu acho nós somos nós, os aprendizes. Né? Os aprendizes na ignorância, na confusão mental, na lamentação, no vitimismo, Arjuna, né? no pessimismo, depressão, tristeza, melancolia, chateação, aborrecimento, rabugice, velhice inalterada, essa coisa toda aí que é, né?
que a gente já sabe muito bem do que nós estamos falando. Né? Então, mas onde é que está o Arjuna? O arqueiro supremo. Quem é o arqueiro supremo? Quem é Arjuna é o arqueiro supremo. Eu não sou o arqueiro supremo. Como não? Se a sua mente está mirada no coração do Supremo, então você é o arqueiro supremo. Porque qual é o seu alvo? O coração do Supremo, a mente do Supremo. Então, o que você é? Um arqueiro. Para onde está apontada a sua flecha, que é a sua inteligência, a sua mente? No Supremo. Então, você é um arqueiro supremo. A não ser que a sua meta não seja o Supremo. A sua meta seja uma meta relativa. Então, aí você é um arqueiro relativo. Aí, tudo bem. Mas se a sua meta for compreender o Supremo e conquistar o coração do Supremo, então você é um Arjuna, você é um protótipo Arjuna, você é um arquétipo Arjuna, você é um arqueiro supremo. A qualidade da sua mira, aí depende da sua boa vontade de aprender a como usar o arco, que são os conhecimentos. Por isso a gente sempre fala, gente, interesse-se pelo conhecimento. Não adianta fazer de conta que o conhecimento não existe ou não faz parte. Assim, a religião é uma terapia de grupo, é gostoso, é agradável, nos faz bem, nos dá uma boa sensação, é boa. A religião é uma coisa boa, mas o conhecimento é definitivo. Ok? Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza, Krishna fala, com certeza também haverá opulência, ou seja, prosperidade na vida dessa pessoa. É só insistir que essa prosperidade vem. Prosperidade, que é a opulência, vitória. Então, minha vida dá tudo errado, só dá errado. Insista, como Jesus disse, batei e recebereis. Bata, 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 até conseguir o que você quer. Mantenha determinação. Agora vamos alinhar o nosso Manipura Chakra. Para qual função se alinha o Manipura Chakra? Para você desenvolver a qualidade dos sábios. Dira, que significa determinação. Constância. A bipolaridade interrompe os fluxos, que é fragmentada. O que nós precisamos é de determinação, constância, para alcançar o resultado. Ok? Então, haverá opulência, vitória, poder extraordinário, né? E moralidade. Poder extraordinário é a capacidade que nós temos de iluminar a nossa própria cabeça a ponto de nós transcendermos o ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Esse é um poder extraordinário. As almas estão presas no ciclo de repetidos nascimentos e mortes. O conhecimento é um poder extraordinário, porque elimina. O conhecimento é um poder extraordinário porque elimina todas as doenças que você tem. Absolutamente todas. É uma vacina única e definitiva. Porque você não renasce mais como ser humano, nunca mais terá doenças. É um poder extraordinário. É uma vacina extraordinária. Conhecimento. Ok? E, finalmente, moralidade. A pessoa terá coerência consigo mesmo, no que ela fala e no que ela pratica. Eventualmente, cada um tem direito a alguma privacidade. Mas, publicamente, essa pessoa tem uma certa coerência entre o que ela fala e o que ela pratica. É coerência, moralidade. Tá? Esta é a minha opinião. Esta é a opinião de Krishna, a pessoa suprema. Então, a opinião de Krishna, que é a opinião da pessoa suprema, é relevante, não é somente uma opinião descartável que a gente pode simplesmente relativizar. É uma opinião suprema, definitiva. Então, eu vou ler o verso completo. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o aprendiz, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, prosperidade, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. E nós acatamos. Muito bem. Parabéns a todas vocês, né, que acompanharam esse Jagya maravilhoso da Bhagavad Gita. Nós vamos dar sequência, vamos retomar a Bhagavad Gita novamente no Sadhana
da noite. Nós acabamos de ter a pauta da nossa reunião, agora de manhã, da direção da Seva, nós decidimos que vamos prosseguir com o Jagya da Bhagavad Gita à noite. Então, a gente tem algumas novidades que vão ser introduzidas aí, né, à noite, no Sadhana da noite. E nós vamos fazer agora um ciclo de um livro muito especial chamado Ishopanishads. Sri Ishopanishad faz parte de um compêndio de 108 livros importantes da cultura védica. A gente vai fazer aqui na Sala dos Mantras, no Gotas Védicas da manhã, e depois que terminar o Ishopanishad, nós vamos entrar no compêndio chamado Srimad Bhagavatam. E à noite a gente vai continuar com a Bhagavad Gita. Então nós vamos ter a Bhagavad Gita à noite e o Srimad Bhagavatam pelas manhãs, após o Ishopanishad, tá bem? Então, mais uma vez, parabéns, né, a todas vocês que acompanharam, né, a dinâmica do estudo da Bhagavad Gita. Esse Jagya está no seu currículo, né, de cultivo de intelecto, de refino do espírito, e nós seguimos, né, na nossa epopeia aí, em direção ao lar, em direção ao Supremo, em direção à nossa despedida, né, do Sansara, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes. É para esse motivo que nós realizamos todas essas operações. Evolução tem uma meta a ser alcançada. Evolução não é uma redundância eterna e infinita. Tem uma meta, um norte. Tem um objetivo a ser alcançado com a evolução. E o objetivo da evolução é interromper o ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Qualquer evolução que não tenha essa meta, esse objetivo, esse norte na pauta, é uma evolução incompleta. Tá? E a evolução tem que ser completa. Então, tem que estar na pauta a interrupção do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna. Hare Krishna.